Fala pessoal, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Quem que é o Vitor? E hoje eu vou te contar um pouquinho quem que é esse cara que se apresenta como Vitor do F4S, que já foi da mamãe, que já foi do F4S, que já foi da Viver Bem, que já foi de uma empresa. E hoje eu vou te contar o passo a passo de quem que foi esse cara aqui. Bom, meu nome é Vitor Alex do Nascimento. Hoje eu tenho 37 anos, sou de 1982. Então sou lá dos anos 80, né? A gente é de uma família de classe média, né? Bem classe média aqui do Rio Grande do Sul. Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E essa família de classe média, então nós somos meu pai e minha mãe, 3 meninos e 2 meninas. Eu sou o mais jovem dos meninos, né? Então eu tenho mais o meu irmão do meio, mais o meu irmão mais velho, e mais as 2 meninas que são gêmeas e são um pouco mais jovens, são 10 anos mais jovens que eu. A gente sempre viveu num bairro mais humilde aqui da nossa cidade, aqui na Serra Gaúcha, um pouco mais humilde, mas isso nunca impediu que a gente sonhasse, né? A gente foi criado numa vida que nós tínhamos que trabalhar, ou seja, a mãe e o pai sempre trabalhando, sempre lutando para conseguir dar um pouco de melhor para nós, né? Trabalhava-se o ano inteiro, guardava-se dinheiro para ter oportunidade de no final do ano a gente conseguir dar uma fugida à praia, a mãe e o pai conseguir descansar um pouco e dar um pouquinho de conforto, de alegria, de passeio para a nossa família, uma família relativamente grande, né? Então era bem apertadinho as coisas para a gente conseguir ter esses passeios, e realmente era uma vez por ano mesmo, né? Mas a mãe sempre foi firme, principalmente a mãe, sempre foi a mais teimosa da história, né? O pai é um pouco mais pacato, né? E eu digo era porque hoje a minha mãe não está mais aqui conosco, né? Então a mãe sempre foi um pouco mais turrona, mais de segurar as coisas, pra gente conseguir conquistar alguma coisa. E a gente sempre foi, até onde a mãe conseguiu, a gente estudou em uma escola particular, né? Mas isso não durou muito tempo, não. Então eu fui até minha 3ª série, mais ou menos, numa escola particular, aonde ainda conseguia se dar um ensino numa escola particular, porque depois os valores foram subindo demais, né? Chegou um momento que, não tem mais como, eu tava na 3ª série, era bem menino ainda, bem piá, né? Piá bem de gaúcho, né? Bem piá. E aí a gente foi para uma escola pública, né? Bem diferente, as coisas bem diferentes, mas ainda assim lá nos anos 80, início dos anos 90, ainda a escola pública tinha uma certa qualidade, a gente conseguia ter um ensino bacana, que a gente conseguia ter uma evolução, era só ter vontade e a gente conseguia ter uma certa evolução, né? Então a vida foi indo, né? A gente vivendo ali onde a gente sempre viveu, naquele bairro um pouco mais confuso ali, mas a gente sempre ali, a mãe sempre segurando as pontas e a gente fazendo a vida andar, né? Sempre na batalha. Eu lembro muito bem, né, que a mãe acabava nos levando, quando ela gostava muito de fazer atividade física. Então eu lembro das minhas lembranças, né, que ela me levava junto para ir à academia, né? E eu ficava lá no fundinho da sala, imagina, sei lá quantos anos eu tinha, 6, 7 anos, 5 anos talvez. E eu ficava no fundo da sala observando aquelas aulas de ginástica, antigamente se chamava aula de aeróbica, né? E eu ficava lá no fundinho da sala, lá observando as meninas fazendo, observando, na maioria das vezes, os rapazes lá na sala de musculação. E eu gostava muito daquele ambiente, né? E eu era pequenininho. Com o tempo também, eu comecei a praticar, a ir para academia também, né? Gostava muito da atividade física, comecei a ir para academia. O tempo foi passando, a gente vai estudando, vai tendo convívio com colegas e amizades, né? E no meu último ano de ensino médio, para concluir o ano, eu acabei conhecendo hoje quem é a minha esposa,
né? Isso lá com os meus 18 anos de idade. Minha esposa, que está comigo até hoje, né? A gente está indo para 20 anos junto já, né? E a gente está junto até hoje. Começamos a namorar. E logo nesse entremeio aí, a gente vive numa cidade, como é que eu posso explicar para vocês? Numa cidade que ela é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, aqui, aqui do nosso país. Ou seja, tem muita fábrica, é muita fábrica que tem aqui, entendeu? Então, o que se ensina aqui na Serra Gaúcha? Trabalha, se dedica, estuda e consegue um emprego numa grande empresa. É isso. Consegue emprego numa grande empresa, fica lá dentro, faz o teu trabalho, tenta crescer lá dentro e é isso. Né? Cresce lá dentro, faz o teu trabalho bem feito, sempre respeitando hierarquias, e isso a gente aprendeu muito bem. Honestidade e trabalho. Aprendemos com os nossos pais que a gente tinha que trabalhar, tinha que respeitar a hierarquia e tinha que seguir em frente, entrar numa empresa e ganhar voos dentro daquela empresa com estabilidade, com benefícios, e era isso. E aí isso incutido na nossa cabeça, com 18 anos, fui liberado do exército, namorando, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para uma grande empresa, esse era meu sonho, era uma grande empresa. E consegui entrar em uma na segunda maior empresa, ou na maior empresa de Caxias do Sul, né? Consegui estar lá dentro, no turno da noite, né? Então nesse inteirinho que eu entrei nessa empresa, eu também decidi que eu ia para a faculdade, né? Decidi que eu ia para a faculdade e pensa daqui, pensa de lá, dentro do eu gosto da educação física. É a educação física que eu gosto, né? Então, fui para educação física, decidi fazer faculdade, decidi fazer o vestibular, fui para educação física. E aí, a minha mãe não era nada a favor da educação física. Por quê? Porque educação física não dá dinheiro. Educação física não dá dinheiro, meu filho. Não faz educação física. Ela foi totalmente contra a ideia de eu fazer educação física. Mas o teimoso aqui, não, eu vou fazer educação física porque é o que eu gosto. Mas isso ela não se deu por conta que quem botou isso na minha cabeça de gostar da educação física foi ela mesma. Lembra que eu falei lá dos meus 5, 6 anos de idade que eu ia para academia junto com ela, que eu gostava daquele ambiente? Pois é, ela mesma que botou na minha cabeça da educação física. E nesse meio do caminho eu tive alguns professores também muito bons na área da educação física, então acabaram me empurrando para lá e o teimoso aqui foi para a educação física. Não me arrependo em nada. Mas eu trabalhava, sabe que horário lá? Das 5 às 2 da manhã, né? Tudo bem, eu acordava de manhã cedo e ia para a faculdade, e vamos embora para a faculdade, vamos fazer de faculdade, e vamos lá. E nesse meio do caminho, 3 anos já nessa vida de faculdade e trabalho, abri uma vaga dentro dessa empresa, na área de promotor de esporte e lazer. Eu nem sabia o que era isso. Promotor de esporte e lazer. Vamos lá. Eu me inscrevi, último dia de inscrição. Um colega veio falar para mim, Vitor, tem essa vaga. Eu disse, mas nem sei o que é isso, cara. Vai, se inscreve que é para ti, é da área da educação física. Pois o Vitor foi lá e se inscreveu. Me inscrevi nessa vaga. Tinha 10 pessoas inscritas, se eu não me engano, né? Só que quando eu me inscrevi nessa vaga, eu me inscrevi nela. Eu estava dentro dela. Eu disse para mim assim, essa vaga vai ser minha. É agora que eu vou ter meu crescimento, melhor ainda, na minha área, coisa que eu nem sonhava que eu poderia ter nessa empresa, né? Eu me inscrevi, eu disse, essa vaga vai ser minha. E fui passando etapa por etapa, uma etapa, segunda etapa, terceira, e foi lá, eu fiquei junto, na última etapa, junto com outro rapaz lá. E eu fui escolhido para ser promotor de esporte e lazer. Isso eu estava apenas no 4º semestre de educação física, para vocês terem uma ideia. Então, no 4º semestre de educação física, a gente não sabe nem o que faz da vida dentro da faculdade, e eu já estava lá com um emprego assinado na minha carteira que eu era promotor de esporte e lazer, e estava lá no início da minha vida acadêmica ainda. Vamos trabalhar.
Vamos trabalhar, vamos aprender, como é que se diz, nada como o campo de batalha pra gente aprender, né? E eu estava no campo de batalha. Então, eu me transformei em um promotor de esporte e lazer e permaneci nessa vida durante 12, 13 anos da minha vida de promotor de esporte e lazer. Só que para quem não sabe, gente, promotor de esporte e lazer, a gente trabalha no momento que as pessoas estão de folga. Só que enquanto essas pessoas estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Então, nem sempre meio. O Vitor gostava de atividade física, só que não conseguia praticar a educação física. Então, eu estava com os meus hábitos alimentares péssimos, com meus hábitos de atividade física péssimo, mentalmente sufocado. E ó, era fim de semana, feriado, telefone não tocava e eu estava ali, ó, trabalhando, naquela loucura. E naquela intensidade a gente não vai se dando por conta que vai deixando certas coisas de lado, entendeu? Família, esposa. Com o andar da carruagem a gente decidiu ter filho. Então hoje a gente tem o nosso filho, o Guilherme, ele tem 6 anos. E eu estava dentro dessa empresa ainda. E então a gente não estava tendo tempo para nada, mas não se dá por conta, né? Então depois de 13 anos, 12 anos trabalhando de promotor de esporte e lazer, no meio daquela crise toda que deu no Brasil, eles decidiram então que eu não iria mais fazer parte do grupo de trabalhadores da empresa. Nisso o Guilherme estava com 2 anos e meio, mais ou menos, né? A gente já estava com o Guilherme grandinho. E aí eu me vi, depois de 15 anos dentro dessa empresa toda, eu me vi desempregado, né? Tava com 34 anos, né? Me vi desempregado, 33 anos, tava desempregado. Daí eu comecei a acelerar do jeito que sou. Eu disse, meu Deus, eu não posso. Uma semana e aí já recebi convites para trabalhar. Eu disse, opa, peraí. Só que a vaga era onde? Lá em Belo Horizonte. Olhei para minha esposa, olhei para o Guilherme, disse, vamos. Ela encarou junto comigo. Fomos para lá, bateu na trave, quase que eu consegui a vaga, né? Voltamos para Caxias do Sul. Aí me chamaram, sabe aonde, gente? Palmas, Tocantins. Vamos, olhei para minha esposa, ela disse, não, dessa vez tu vai sozinho. E aí eu fui para lá. Gente de Deus, se vocês não conhecem Tocantins, vocês não sabem o que é calor. Quente. Fui para a primeira entrevista e não conseguia nem pensar direito de tão quente que era. Deu 2 dias depois, eu não esperei nenhum resultado. Eu peguei e vim embora para Caxias. Vim embora, né? Disse assim, não. Isso não é para mim, né? Não é assim que funciona. Aí me ligaram, disse, Vitor, vamos conversar novamente. Eu disse, gente, desculpa, procura alguém da área de vocês aí, porque eu acho que não é para mim, né? Nisso, então, vim a Caxias, daí resolvi acalmar. Eu disse, não, calma, gente. Calma, vamos lá, né? Vamos pensar com calma, vamos fazer o que tem que fazer, né? Daí botei a cabeça no lugar e vamos pensar. E aí passou-se os dias, eu disse, sentado, pensando, eu disse, não, calma aí. O que me levou para a educação física? Por que eu fui para a educação física? E aí eu comecei a me resgatar, né? Um dos grandes pilares que eu sempre gostei da educação física foi a área de condicionamento físico. Eu sempre gostei de ver a preparação física, de ver os preparadores físicos trabalhando com as equipes. Eu sempre gostei muito disso, de tu pegar uma pessoa do zero e conseguir fazer essa pessoa ficar bem fisicamente, correr, se recuperar de alguma lesão. Eu sempre gostei muito disso, isso me chamou muito a atenção. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Comecei a pesquisar e aí eu já conhecia um pouco, né, da questão do treinamento funcional, já tinha feito alguns treinamentos, né? Eu disse, mas é um treinamento funcional que eu vou me achar. Aí eu disse, mas calma, antes de a gente fazer investimentos, né? Calma, vamos lá. Sueli, o que tu acha? Sueli é minha esposa, né? O que tu acha? Vamos, ela sempre me apoiando. Ela disse, vai lá, mas antes que tu vai fazer isso aí, tu vai fazer mais alguns cursos para ver se realmente é isso que tu quer. Mais que depressa, acelerado, mais que depressa, pesquisa, pá, curso em Caxias do Sul. Fui fazer o curso.
3 dias, imersão. Vamos conhecer treinamento funcional. Sexta-feira, sábado, domingo, saí de lá, botei a minha esposa na minha frente. É isso que eu quero. E ela me apoiou. Então vamos atrás. E aí começa todo aquele processo, né? E vai atrás de sala para alugar. Mas assim, ó, quando eu estava lá naquela empresa lá, eu andava em torno de 30 minutos para ir até o trabalho de manhã, andava não de carro, né, 30 minutos, e voltava mais 30 minutos. Então eu levava em torno de 1 hora e pouco por dia só no trânsito. Eu disse, não, eu não quero mais isso. Então a gente decidiu que a gente abriria o nosso estúdio no bairro, próximo da nossa casa. Aí corre atrás de sala. Conseguimos, alugamos uma sala bacana que a gente gostou e começamos a comprar os materiais, fazer todo o investimento, tudo que tinha que fazer para a gente abrir um estúdio de treinamento funcional. Viver Bem Estúdio de Treinamento Funcional. Foi esse nome que a gente escolheu. Por quê? Porque a gente, como eu falei da questão por que eu fui para educação física, eu sempre gostei de ter as pessoas junto comigo e de fazer com que elas se sentissem bem. E esse foi o nome que a gente deu para o nosso estúdio. E por que nosso estúdio? Porque a gente decidiu que teria no nosso estúdio nutricionista, psicóloga e educação física. Para as pessoas começarem a compreender que a gente tem que estar bem como um todo, que não é só a educação física que vai fazer bem, que não é só a nutrição que vai fazer bem e que não é só a psicologia que vai fazer bem. Se a gente não tiver um nível de estabilidade nivelado, não adianta estar 100% na educação física e com o meu lado mental está a 40% e com a minha nutrição está a 30%. Não adianta. Se a gente não tiver equilíbrio, é preferível que eu tenha todos os meus itens a 50% que eu vou conseguir ter uma tranquilidade, conseguir viver bem com aquilo ali. Então a gente decidiu que nós teríamos os 3 pilares dentro do estúdio. Bom, susto pegou, né? E agora uma nova função, toda uma nova estratégia, né? de trabalho, mas vamos encarar e vamos lá. Fizemos um trabalho de marketing próximo ao bairro, com panfletagem, tudo aquilo tradicional que se conhece para se fazer uma propaganda, né? Sem Facebook, sem Instagram, sem nada, né? A gente decidiu abrir mesmo assim e fizemos alguma divulgação impressa mesmo. Abriu-se e agora? Abre-se, divulga que tem a inauguração e vamos aguardar. Aí vem um aluno, vem um interessado, faz uma aula teste, uma aula brinde e vai se divulgando o nosso trabalho. E eu fui me surpreendendo com a procura, com a falta que isso estava fazendo aqui no nosso bairro. Então isso foi me surpreendendo bastante, sabe? Porque o volume de pessoas que estavam procurando, nossa, estava bom demais, porque a gente não estava esperando isso, né? Então era 10 pessoas, era 20, era 30, e mês a mês a gente foi crescendo. Uma evolução assim que a gente não estava esperando que fosse tão rápida, né? Mas aquilo foi me deixando muito contente. Empolgado do jeito que eu sou, a gente foi trabalhando. E aí, só que deu um dia assim que me deu um clique. Eu disse, espera aí, gente. As pessoas estão vindo para cá e procurando, eu percebi na realidade um objetivo dessas pessoas. Sabe o que parecia? Que eles estavam combinando. Não, vamos chegar lá daquele estúdio lá e vamos dizer que é esse o objetivo aqui. E aquilo foi me chamando a atenção. E o que é o objetivo? Num país que nem o nosso, que cultua a beleza? Emagrecimento. E eu disse, caramba, cara. As pessoas não compreendem que demoram às vezes 5, 10, 15, 20 anos da vida dela para aumentar aquele peso. Sair de 60 quilos para 100 quilos, para 120 quilos. Demoraram assim, ó, um trajeto longo. E o que eles queriam? Emagrecer do dia para a noite. Eles queriam jogar o peso de 100 quilos para 70 quilos e em 3 meses eu quero isso. E eu sempre tive cuidado com os meus alunos de deixar bem claro que a responsabilidade é deles, o comprometimento é deles.
A gente está ali como uma ferramenta, um instrumento. E eu sempre falo, gente, eu vou dar o meu 100% para vocês. Eu quero saber se tu vai dar os teus 100% para te conseguir os teus objetivos. E aí, nesse meio do caminho, a gente conseguia fazer as pessoas compreenderem, né? Alguns permaneciam e entendiam que o processo acontecia, né? Eu sempre digo, confia no processo que o resultado vai acontecer. Mas eles continuavam insistindo que eles queriam um emagrecimento rápido. Aí eu sentei com a minha esposa de novo, né? E disse, tá acontecendo alguma coisa dentro disso. Só que eu não sei como é que a gente poderia auxiliar essas pessoas de uma forma que a gente conseguiria auxiliar assim, bastante gente ao mesmo tempo. Bastante gente ao mesmo tempo. Vendendo hora é impossível. Eu não vou conseguir fazer isso. Né? Eu não vou conseguir marcar um horário e conseguir atender uma pessoa. Vamos botar que eu atenda 8 alunos, 8 horas por dia. Eu não queria isso, eu queria algo mais. Eu queria algo grande. Né? Só que eu queria algo que as pessoas entendessem que eles iriam emagrecer rápido, mas o mais importante, de uma forma saudável. Aí eu disse, Sueli, nós já fizemos isso. Aqui no estúdio a gente tem psicóloga, nutricionista e educador físico para isso acontecer. Tá, tudo bem, ótimo. Então a gente consegue emagrecer rápido com a nutrição, simples com a atividade física e saudável com a mente que vai amarrar esses outros 2 pilares. Beleza, mas e como é que a gente vai fazer isso de uma forma grande, de uma forma que a gente bote bastante gente, que a gente consiga auxiliar bastante gente ao mesmo tempo? E pensou-se de novo, pensa. Vamos para o mundo online. Vamos tentar fazer um curso, um programa de emagrecimento na internet e fazer as pessoas entenderem através de conteúdos que sim, eles podem ter esse processo rápido e que eles podem ter esse processo saudável, e não precisa ser um separado do outro. As pessoas procuram emagrecer, mas tomando medicamento, fazendo dietas da lua, dieta da carne, dieta da proteína, dieta do carboidrato, jejum intermitente e tantas 1001 possibilidades que a gente só clicar lá no Google lá que vocês vão encontrar. E eu não queria isso. Eu queria fazer que essas pessoas que entrassem no programa compreendessem que dá para emagrecer de uma forma rápida, simples e saudável e não precisa de loucura. Não precisa fazer loucura. E nisso, criou-se então o F4S. A fórmula 4 semanas, que é um emagrecimento rápido, simples e saudável, que em 4 semanas a gente consegue fazer uma perda de peso. Tá, mas e quantos quilos eu consigo perder? Eu disse, calma. A gente consegue em 4 semanas te fazer compreender que se tu seguir um processo de uma alimentação saudável, em 4 semanas tu consegue mudar os teus hábitos. Tu consegue entender, através da atividade física, que em qualquer lugar tu pode treinar e tu não precisa ter máquina, tu não precisa ter peso, que o peso do teu corpo já serve para isso. Eu dou um exemplo para os meus alunos que é o seguinte. Engraçado, nós temos os deuses gregos, lá da antiga Grécia. Eles tinham academia? Não tinham, né? Eles utilizavam o corpo deles para o trabalho. O índio, como é que tem índios que a gente olha o corpo dos caras nossa, por quê? Porque eles sobem em árvore, eles se agacham, eles saltam. Então a gente não precisa de máquina. E de uma forma saudável, que é deixando a nossa mente ligada, cuidando da gente, focado no objetivo, fazendo você entender o que está acontecendo, qual o processo que está acontecendo durante aquilo. E através da psicologia que tu vai conseguir entender que tu consegue mudar os teus hábitos e mudar o teu estilo de vida através de cada hábito que tu vai mudando. E aí então surgiu o F4S, que é esse nosso novo projeto, esse projeto que a gente criou, na realidade não é novo, esse projeto que a gente criou, que está embasado em cima de 3 pilares, né? Para a gente conseguir auxiliar as pessoas, um grande número de pessoas, em cima de 3 pilares, e fazer as pessoas compreenderem que em 4 semanas tu consegue ter uma perda de peso rápido
e que tu consegue ter uma perda de peso que ela se torne duradoura até tu conseguir atingir o teu objetivo, se é perder 20, 30 quilos, e tu vai, depois dessas 4 semanas, tu vai compreender que se tu continuar com aqueles hábitos que tu mudou, tu vai continuar com a tua perda de peso até tu conseguir estabilizar aquele peso tão desejado que tu quer. Então, gente, essa é um pouquinho da minha história de vida. Então eu saí lá da minha infância, lá de baixo da minha infância, numa classe média, lutando, batalhando, passando por todos os estágios de trabalho, dos sonhos de estar numa grande empresa, né, dos aprendizados que eu tive nessa grande empresa, de trabalhar, de saber o que é hierarquia, de saber lidar com as pessoas, passando pela minha faculdade de educação física, que me deu um plus em toda a minha vida, minha esposa que eu conheci nesse meio do caminho, meu filho que nasceu no meio do caminho, que é só crescimento, chegando no meu estúdio de treinamento funcional, aprendendo mais um pouco sobre as pessoas e até chegando nesse nosso grande projeto que é o F4S, que é esse projeto de emagrecimento que nós temos. Então, um grande abraço para todo mundo e espero realmente que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Grande abraço.